Atenção, torcedor nordestino, para o top de 5 segundos. Sanhauá Produções e Sintonia Esportiva apresentam no ar Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Apresentação de João Jales e comentários de Gabriel Itajara. Vamos chegando, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, saudações nordestinas para você, querido ouvinte que nos acompanha aqui com o ouvido coladinho na Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã. Hoje, invadindo seu café da manhã, né? Excepcionalmente aí nesse horário durante a Eurocopa, estamos vindo ao ar nas manhãs de quarta-feira, ao invés do meio-dia tradicional que a gente tem aí da Sintonia. A gente vem para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Eu sou o João Jales e estou aqui do meu lado com meu parceiro Gabriel Itajara nos comentários, mandando todas as análises e as ponderações aí sobre o que rola no futebol nordestino. E aí, Biel, bom dia, boa tarde, boa noite, saudações nordestinas, meu querido. Saudações, João, saudações ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí, mais uma semana, muita coisa acontecendo, futebol nordestino aí em todas as séries no protagonismo, muita coisa mudando, né? Uns climas de alívio, outros climas de tensão, outros voltando a ficar preocupado com o futuro. Vamos aí que está acontecendo muita coisa aí no futebol nordestino. Exatamente, né? Exatamente. Aproveitando também o ensejo, né? Para falar do aniversariante da semana passada, aí a gente deixou passar, rolou nesse último final de semana, dia 29 de junho, fez aí 70 anos, cara, o paraibano ilustre, que é amado pelo povo carioca. Sabe quem é, Biel? Leovegildo Lins Gama Júnior Capacete, cara, aquele eterno craque Maestro Júnior, jogador da equipe do Flamengo, muito querido pela torcida rubro-negra, ídolo do time, né? Também aí da seleção brasileira, marcado aí por aquele grande time da Copa de 1982, uma das maiores injustiças da humanidade, aquele time não ter chegado pelo menos na final da Copa, mas enfim, tá aí feita a nossa homenagem, registrado aí os parabéns para o aniversariante da semana, Leovegildo Lins Gama Júnior, grande Júnior, fazendo 70 anos aí nesse último dia 29 de junho. Feito já esse devido registro, vamos então para o que interessa, trazer logo os destaques do futebol nordestino, porque curiosamente essa semana a gente tem muita coisa para falar, especular do que pode acontecer, né? Vamos falar de muitos jogos que ainda vão acontecer, poucos jogos aconteceram na Série D do Brasileirão, a gente já vai começar a trazer esses destaques da Série D agora, né? Trazendo um pouco desses resultados de como foi aí o andamento das equipes nordestinas nesse começo de rodada, né? Começo, se não me engano, 12ª rodada, né, Biel? Vamos ver aqui, trazer esses resultados e também esses jogos dessa rodada para a gente ponderar um pouco, né? Vamos vendo por aqui, a gente tem no grupo A2, já rolou River do Piauí e Fluminense, né? 11ª rodada, né? Vamos falando aí. River do Piauí e Fluminense empataram em 2-2, Águia de Marabá e Maranhão empataram em 0-0, e aí acontece o duelo hoje às 19 horas, Altos e Tocantinópolis, e hoje às 20 horas, Motoclube e Cametá, aí fechando essa 11ª rodada do grupo A2. No grupo A3, nada rolou ainda, nenhuma bola, nenhum jogo aconteceu. A gente tem aí muita coisa para especular nessa agenda do grupo A3, o grupo A4 também. Olha os confrontos do grupo A3, Biel. Iguatu e 13, às 19 horas dessa terça-feira, né? Então tá rolando agora, enquanto a gente tá gravando o episódio, né? Então a gente
vai ter aí o resultado próximo do horário do final do episódio. Se der tempo a gente comentar, a gente também fala desse duelo, porque, enfim, o 13 é líder invicto desse momento no grupo A3 e vale sempre a ressalva desse desempenho, essa campanha do Galo da Borborema nessa temporada da Série D. Temos aí também Souza e Santa Cruz, Maracanã e Atlético Cearense, né, fazendo duelo de equipes cearenses, e Potiguar e América de Natal fazendo duelo de equipes potiguares aí nessa rodada. O duelo de Souza e Santa Cruz, Maracanã e Atlético, e Potiguar e América acontecem nesta quarta-feira. Souza e Santa Cruz às 20 horas, Maracanã e Atlético Cearense um pouco mais cedo, às 15 horas, e Potiguar e América também às 20 horas, assim como Souza e Santa Cruz. No grupo A4 a gente tem Petrolina e Sergipe, é outro jogo rolando nesse momento que a gente está gravando o episódio. Aliás, não, ele é do dia 3 de julho, então quarta-feira, às 19 horas, hoje, às 19 horas, né? A gente tem aí esse duelo de Petrolina e Sergipe, Itabaiana e Retrô também hoje, às 20 horas, CSE e Juazeirense também hoje, às 19 horas, e Jacuipense e Asa de Arapiraca na quinta-feira, às 3 horas da tarde. No grupo A6, temos aí o duelo para acontecer entre Itabuna e Portuguesa. Esse duelo acontece lá em Pituaçu, em Salvador, nessa quarta-feira, às 19 horas, né? Os destaques que a gente tem dessa Série D aí, eu acredito pelo menos, é o Maranhão voltando para essa liderança do grupo A2 e tudo em disputa, né? Aí nesse grupo A2 muito aberto, esse G4. O 13 segue líder invicto e a gente precisa ver também essas ponderações até agora, né? Enquanto a gente está gravando esse episódio, o 13 segue invicto, mas com certeza ele segue na liderança, independente desse resultado desse jogo hoje. Praticamente classificado também para a próxima fase, né? Estamos falando de reta final de Série D, 11ª rodada, nessa primeira fase são 14 rodadas, né? Então falta pouco para a gente ter essa definição. A gente tem também o Itabaiana líder isolado no grupo A4 e o Itabuna na segunda posição do grupo A6, atrás do líder Nova Iguaçu, mas o Itabuna de repente pode chegar aí novamente a encabeçar essa chave, esse grupo A6, nessa primeira fase da Série D. Biel, o que é que você tem de levantamento dessa quarta divisão do Brasileirão, meu querido? O que é que você destaca nessa rodada, que ainda está por vir em sua grande maioria, essa 11ª rodada? Eu acho que você trouxe bem aí o Maranhão, né? 18 pontos, uma boa liderança. Conseguiu um empate fora de casa com a Águia de Marabá, num dos poucos jogos já realizados. E aí você falou do 13, eu estou aqui com o resultado. Já está na metade do segundo tempo, está 1-0 para o Iguatu. Então, olha aí, o 13 talvez aí perca essa invencibilidade hoje aí, enquanto a gente está gravando. Até o final a gente vai descobrir aí se o 13 perdeu ou não a invencibilidade, mas por enquanto está 1-0 para o Iguatu está jogando em casa, e aí o 13, como você falou, se mantém na liderança, mas o Iguatu ali chega ali para a segunda colocação com 21 pontos, encosta no 13 e também abre uma boa distância ali para o América de Natal. Bom momento aí do Iguatu também. O América de Natal, que está na terceira colocação, precisa vencer para começar a ficar mais tranquilo, precisa vencer o Potiguar aí, porque o Santa Cruz está de olho, o Atlético Cearense está com a mesma pontuação, o Souza está vindo, tentando se recuperar aí, tentando alcançar o América. Vamos ver aí, esse grupo A3 tá embolado e o América não tem nada garantido, precisa ter uma melhor regularidade aí para conseguir o que a gente imagina que é o papel do América, né? Conseguir uma vaga aí para a Série C. Até pelo investimento, né, que o América fez Exato. aí e tal, mas tranquilo também é o Itabuna, né, lá no A6, vice-líder, ainda pode chegar à liderança. Acho muito difícil ele ficar fora do G4, provavelmente o Itabuna vai avançar de fase, né, hein, Biel? É isso, não, o Itabuna vai passar de fase e foi num grupo diferente, né, um grupo aí com os times do Sudeste, outros investimentos, é uma coisa bem que dá moral para o time na próxima fase. Eu acho que não entra em campo, Série D é traiçoeira justamente porque passou essa fase, agora é só mata-mata e muita coisa acontece surpreendente, os mata-matas são complicados, a gente tá aí, os Retrô, alguns anos com grande investimento e chegando no mata-mata da Série D, alguma coisa acontece.
Acho que o do ano passado foi o momento mais bizarro, né, dessa saga do Retrô tentando subir para a Série C. Então a gente sabe, né? É complicado, mas o Itabuna vai chegar com moral para a segunda fase. É isso, né? Deixar também, então, esse registro aí do Itabuna fazendo muito bem aí sua campanha no Grupo A6 da Série D. Série C, vamos falar da terceira divisão? Tem nordestino em campo também, a galera já em andamento nessa 11ª rodada da Série C. Temos alguns resultados e tem uns jogos para acontecer, inclusive jogo do Belo, que é o melhor nordestino aí na tabela da Série C. Vamos aos resultados então. Volta Redonda e Sampaio Corrêa empataram em 2-2. Sampaio consegue um pontinho fora de casa. ABC viajou até Erechim, no Rio Grande do Sul, empatou em 1-1 com o Ipiranga. Resultado importante para o ABC também, um empatezinho fora de casa, um pontinho. Remo e Ferroviário perdeu para o Remo, lá em Belém do Pará, por 2-1. Floresta e Caxias, o Floresta, hein, reagiu, rapaz, botou o cropped, reagiu e vai para cima, assim, 2-1 em cima do Caxias que está também naquele processo de retomada de temporada ainda, né? Ainda tem jogos para cumprir por causa de todas as enchentes lá do Rio Grande do Sul. Náutico e Confiança, duelo de nordestinos, 2-1 para o Náutico, resultado importante para o Náutico e complica a vida do Confiança. E jogos ainda para acontecer. Aparecidense Botafogo hoje, nesta quarta-feira, às 20 horas da noite, e CSA e Figueirense também nesta quarta-feira, às 20h30. Biel, os resultados de até agora dentro do roteiro, tirando o Floresta, que eu acho que é um destaque de fato, assim, temos que falar que o Floresta reagiu na competição e não tem mais papo de Z4 não, para a equipe do Verdão cearense não, viu? Eu acho que o Floresta fica aí na Série C no próximo ano pelo andar da carruagem, se continuar desse jeito. E a expectativa para Aparecidense Botafogo, não falo palpite ainda, porque eu acho que deve estar na lista lá da gente no terceiro bloco, mas essa expectativa de Aparecidense Botafogo e CSA e Figueirense também, né? É isso, o Floresta saiu da zona de rebaixamento, né? Vem se recuperando, vai fazendo um bom recorte, né? São 3 vitórias nas últimas 4 partidas, venceu 2 seguidas, perdeu, aí venceu de novo, alcançando os 9 pontos. A equipe sabe que precisa se recuperar, então tá aí uma boa recuperação do técnico Marcelo Cabo, né? Já velho conhecido aí das torcidas do Nordeste. Outro resultado ali, o Ferroviário, né, perdendo para o Remo. O Remo está com a campanha bem irregular, né? Tá o Remo e o Náutico aí, essas campanhas irregulares, tanto que estão separados por 1 ponto. E aí o Ferroviário, que poderia se aproximar do G8, acabou perdendo e se afastando, e segue na preocupação em relação aos times ali da zona de rebaixamento para a Série D, que agora é o Confiança, né? O Confiança que perde para o Náutico num jogo marcado pelo reencontro de Mazola Júnior com a torcida alvirrubra, o jogo bem tenso, né? O Confiança começa ganhando de 1-0, e aí o Náutico entra no segundo tempo, bota Bruno Mezenga, aí faz aquele esquema clássico, né? Bota 2 centroavantes e cruzamento na área. E foi justamente isso que aconteceu. E tchau, chuveirinho e tchau. 2 cruzamentos na área, 2 gols de Bruno Mezenga, Náutico vira a chavinha, né? Quer dizer, a esperança é que tenha virado a chavinha, né? Isso que deu a torcida tá pensando e tá querendo acreditar. Porque foi um jogo difícil, o momento do Náutico não era bom, foi um alívio. Todos os comentários que a gente vê dos torcedores era que quando deu o intervalo e o Náutico estava perdendo por 1-0 e, consequentemente, estava na zona de rebaixamento, muitos torcedores do Náutico comentaram que ali já estava rebaixado. A sensação de muito... Veja, olha quanto tempo ainda falta. Quando a moral está baixa, quando o negócio está baixo, as pessoas entram numa espiral e ia ser muito difícil o Náutico sair. E aí a gente estava ouvindo esse relato dos torcedores e muita gente acrou, assim, deu um intervalo, vai cair para a Série D. E aí, nessa mudança de esquema, né, sai para o segundo tempo, ele tirou o lateral esquerdo e o zagueiro.
E aí botou um centroavante e botou outro meio-campo e um atacante, dois atacantes, né? O Talicinho e o Bruno Mezenga. E sobe bola na área e bola na área. Bruno Mezenga é alto, ele é bom no cabeceio, marcou seus 2 primeiros gols, e aí a torcida fica. Que a gente. É um pedido da torcida esse ataque aí de 2 atacantes, né? 2 centroavantes. Porque não. Paulo Sérgio é o artilheiro, ninguém da torcida sequer cogita tirar ele do time titular, mas os 2 maiores salários do elenco hoje são justamente dos 2 centroavantes. E a torcida acredita que também o maior repertório técnico está nos 2 jogadores. Então, se os 2 são o melhor, arruma um jeito, bota 2 centroavantes, fica cruzando na área até conseguir escapar da Série D. É esse o pensamento do torcedor alvirrubro nesse momento. A gente vai esperar aí, hoje joga o Botafogo, né? Depois de um hiato aí, tá com 2 partidas a menos, o Botafogo pode inclusive voltar à liderança. O Volta Redonda aí até saiu um pouco do script, né? Falar do Volta Redonda, porque o Volta Redonda perdeu o artilheiro do campeonato. Isso daí pode mudar muita coisa aí para os times, principalmente o Botafogo, que está aí na luta contratou, Bom inclusive, destaque. um centroavante. E aí pode. Nessas horas, na janela de transferência que vai abrir agora, dia 10, pode ser que alguns destaques da Série C dos primeiros colocados sejam vendidos. Ítalo Carvalho acabou de ser vendido, só que não para a Série B nem Série A, mas para o exterior. Vai jogar, acho que na Coreia, vai jogar no futebol asiático. Então, vamos ficar de olho aí que essa janela de transferência pode mudar muita coisa no cenário da Série C. Nós vamos inclusive falar de janela de transferência na metade do programa, vamos trazer aí coisas já da Série A, calma aí que a gente vai trazendo, querido torcedor nordestino. Vamos falando por aqui, vamos repassar rapidinho então o G8 e o Z4 da Série C, né? A pontuação da galera nesse momento que a gente está gravando o programa, nessa terça-feira à noite. O Volta Redonda está na liderança, primeiro colocado 23 pontos, o Atlético de Minas tem 21 pontos e 2 jogos a menos, é o segundo colocado, vai jogar aí ainda essa rodada, né? O São Bernardo está em terceiro com 21 pontos, Botafogo da Paraíba tem 2 jogos a menos, vai jogar essa rodada também, né? É o quarto colocado, tem 21, ou seja, se fizer 3 pontos, chega a 24 e fica na frente do Volta Redonda, pode ser líder, como já falou o Biel. Quinto lugar, Ferroviária tem 21 pontos, Ferroviária de Araraquara, 21 pontos, é a quinta colocada. Sexto é o Tombense, tem 17 pontos aí o Tombense. Em sétimo lugar, o Figueirense tem 17 pontos também, um jogo a menos, e o Londrina na oitava posição com 17 pontos. Tá aí, fechando esse G8 nesse momento. Z4 tem Confiança com 8 pontos e um jogo a menos, na 17ª posição. O 18º é o CSA com 8 pontos e um jogo a menos. 19º Caxias com 6 pontos e 2 a menos. E na lanterna, 20º colocado, São José do Rio Grande do Sul com 4 pontos e 2 jogos a menos. Confiança e CSA na corda bamba. Eu acho que os gaúchos, só esses jogos aí sobrando para tentar salvar eles, mas CSA e Confiança precisam acordar para ontem, né, Biel? Exatamente, aí o Confiança, né, que o Mazola aí tem 2 partidas, 2 derrotas, tá complicado a vida do Confiança, e o CSA, né, que dispensou vários jogadores, vai começar a trazer outros, tá num momento aí de grande reformulação no meio do campeonato. Difícil a vida do CSA. Vamos ver o que é que eles conseguem. A segunda reformulação dos pés à cabeça que o clube passa só esse ano, né? Pois difícil a vida do Azulão. O torcedor azulino tá complicada a vida. Não à toa, porque o risco de Série D é real. Assim, o CSA tá caminhando aí uma trajetória que a gente aí que torce pelo Santa Cruz conhece bem. A trajetória para a Série D eu conheço mais de uma vez, então o CSA tá cumprindo os requisitos aí do roteiro para queda para o inferno que é a Série D do futebol nacional, para times como CSA, Santa Cruz, times de torcida, né? Times, o América de Natal. O América de Natal tá vendo como é difícil jogar uma Série D, então
o CSA tem que ficar de olho aí, tem que virar a chavinha rapidamente, senão vai ficar complicado. Cara, complicado. Vamos subir mais um degrau, então. Vamos falar da segunda divisão, 13ª rodada da Série B. Vamos falar dos 3 nordestinos que estão lá na segundona, né? Sport, CRB e Vozão tiveram resultados bem interessantes. Todo mundo pontuou no fim das histórias, né? Sport e CRB empataram e o Vozão goleou em casa, resultado bom aí, né? Botafogo de Ribeirão Preto 1-1 com o Sport, lá no interior de São Paulo. Ceará fez 4-2 no Ituano, na capital cearense, né? Então, assim, é um resultado bom, 4-2 em cima do Ituano. E o CRB visitou o Brusque, lá em Santa Catarina, ficou 1-1. Nesse momento, o Sport é o 6º, tem 20 pontos, um jogo a menos. Ceará, 8º, 19 pontos, um jogo a menos. CRB, 13 pontos, 2 jogos a menos. O Ceará, ele deu uma estancada, mesmo com esses 3 pontos, ele deu uma estancada assim na escalada que ele vinha fazendo na tabela, mas o Sport, aqui mesmo pontuando, segue perdendo posições, né? Já saiu do G4, Biel, e o CRB porteiro do Z4 nesse momento. Complicada a vida também do Galo da Pajuçara, né? Exatamente, e a gente, da semana passada para essa, teve a demissão do Wagner Mancini, e aí agora chega o Léo Condé. O Léo Condé ainda não assumiu o time do Ceará, mas aí com o interino o Ceará vai e ganha do Ituano, e assim, tá muito equilibrado a primeira página da Série B, né? O Ceará, por exemplo, tem condição de 2 vitórias consecutivas nesse momento a chegar à liderança. O negócio está tão louco assim, ó, o Ceará tá ali, ó, 8º nesse momento, pode pular. Acho que até deve ter caído para 9º nesse momento com a vitória do Goiás. Então, tá muito embolado, os times ali, da primeira posição ao 10º, acho que tem 4 a 5 pontos separando, no máximo. É muita coisa mudando o tempo todo. Vamos ver aí. Já o lado do Brusque e CRB é complicado, né? A gente... tudo bem que foi fora de casa, acho que tem que se valorizar sempre o ponto fora de casa, mas eu acho que o CRB esperava uma vitória aí contra um dos piores times do campeonato. O Brusque é sempre um adversário que a gente tenta vencer fora de casa, mas aí não deu pro CRB, enquanto o Sport fez um jogo muito ruim contra o Botafogo de Ribeirão, 1-1, começou perdendo, uma falha grotesca ali do Luciano Castan, foi tentar sair driblando ali da zaga, o goleiro estava adiantado, o jogador do Botafogo acertou uma cobertura, e aí no fim do jogo, o jogador da base do Sport, Dieguinho, entrou no segundo tempo, no fim do jogo sofreu um pênalti, Zé Roberto cobrou, empatou para o Sport, e aí salvou um pontinho aí para o Sport para não perder mais posições, né? O Sport está aí querendo se manter no G4, querendo se manter ali nas primeiras colocações, querendo entrar no G4, porque sabe que esse ano o investimento foi muito alto para não conseguir um acesso. O acesso é meio que fundamental para o esporte, para a vida financeira do rubro-negro pernambucano. É isso, né? Vamos então falar de Série A, vamos falar como anda a elite do futebol brasileiro, porque tem inclusive rodada neste meio de semana, tem jogo nesta quarta, inclusive vamos palpitar esses jogos no terceiro bloco, mas vamos falar dos resultados da rodada passada, 13ª, São Paulo 3-1 no Bahia, Fortaleza 2-1 no Juventude e o Vitória perdeu por 1-0 no Barradão para o Atlético Paranaense. Fortaleza venceu em casa, mas a dupla Davi sofreu derrota. E aí, Biel, Bahia é o 4º, segue no G4, 24 pontos, Fortaleza 8º, 20 pontos e um jogo a menos, e o Vitória tá ali bambiando, né? Sai, não sai do Z4, né? Tá tentando escapar da degola, hora tá dentro, hora tá fora, agora é o 17º, tem 12 pontos. Aliás, é o 15º, né?
15º, isso, exatamente, 15º, tem 12 pontos. E aí, o que é que você está achando desse cenário aí? Lembrando que vamos, inclusive, palpitar os jogos das 3 equipes no último bloco. Qual a expectativa que a gente pode ter aí para essas 3 equipes e esses resultados, né? Bem adversos, assim. Eu, sinceramente, eu não acreditava que o São Paulo fosse vencer o Bahia por 3-1, 2-1, eu acho que era uma coisa de bom tamanho ali, ou até 1-0 mesmo, vitória magra. Pensei que fosse ser uma coisa menos elástica, 2 gols de diferença me surpreendeu de certa maneira, mesmo sendo no Morumbi. Fortaleza e Juventude, eu já achei o contrário. Eu acho que o Fortaleza podia ter vencido o Juventude por uma diferença maior. Eu acho que o time entrou também com aquela marcha, não entrou na marcha total, não, entrou numa marcha meio lenta ali. E o Vitória, hein? E o Vitória, Biel? Olha, o Vitória, ele tá, no fim das contas, assim, ó, o ânimo do torcedor do Vasco hoje está maior do que o do Vitória. E o Vitória está na frente do Vasco, está em 15º e o Vasco está em 16º. Sim, acho que é normal. O Atlético Paranaense é um dos bons times que está ali entre os 5 primeiros. Depois da saída do Cuca, está tentando se rearrumar e aí conseguiu uma boa vitória fora de casa. Então, eu não sei, eu acho que o Vitória, nesse momento, pode até não ter tranquilidade, né? O campeonato do Vitória é para lutar contra o rebaixamento, então nesse tipo de campeonato você nunca está relaxado, mas hoje ele está mais calmo do que estava há 3 rodadas atrás, por exemplo, né? Que a gente lembra como estava a vida do Vitória. Já o Bahia, perder para o São Paulo fora de casa é uma coisa normal. A gente imagina sempre que isso pode acontecer. Tem um histórico, inclusive, do Roger Ceni, né, que nunca venceu o São Paulo jogando no Morumbi. Então manteve essa escrita aí. Mas aí foi um 3-1, né? Foi forte. Eu acho que essa foi a maior surpresa, foi o placar, né? O resultado fez o São Paulo encostar no Bahia, chegou aos 21 pontos, enquanto o Bahia está ali também já cai um pouco ali, sai um pouco da vista do Flamengo, que tem 27, e o Palmeiras, que tem 26. Então vamos ver aí como o Bahia consegue se recuperar aí nas próximas rodadas, porque, sabe, se der vacilo, o Flamengo e o Palmeiras disparam e aí você já não tem mais, vai ter mais essa pretensão de título, que a gente ainda pode conversar com tranquilidade que o Bahia está nessa briga aí junto com o Botafogo e o Flamengo e o Palmeiras. Já o Fortaleza, eu vou insistir naquela minha tese do mobilização para cada tipo de jogo que o Fortaleza vai, né? A gente É comentou. verdade, você tem essa tese sobre a gestão do Vojvoda no elenco, cada jogo ele tem um volume de mobilização diferente, né, cara? Então foi mesmo a marcha lenta para cima do Juventude, né? E ainda assim conseguiu a vitória. Ainda assim conseguiu a vitória. Então, acho que nesse sentido, o saldo está positivo para Fortaleza. Porque, assim, pode não ter se comprovado nesse jogo contra o Juventude, porque aí ganhou. Mas no jogo contra o Palmeiras, na hora, dos 2 gols do Lucero, eu fiz, olha aí, é o que eu falei. Quando é jogo grande, esses caras ficam malucos, joga demais, assim, a gente não tava ali, não tá aí no roteiro esse jogo contra o Palmeiras, mas foi o jogo assim que na hora eu fiquei, caramba, olha para isso, como esse time quando entra mobilizado que é capaz de fazer, isso com desfalques, viu? Marinho machucado, Moisés machucado, Breno Lopes sem poder jogar, né? Porque Breno Lopes pertence ao Palmeiras. Então o Fortaleza tem um poder. Jogo grande, eu confio nesse Fortaleza, por isso que eu fico assim. E aí, no fim das contas, o Fortaleza está aí chegando a 20 pontos. Falta muito pouco para chegar no G6 e até o G4. Então o Fortaleza, mesmo com esse problema que eu acredito que o time tenha, tá fazendo uma boa campanha, né? São poucas derrotas. O líder Flamengo tem 2 derrotas. O Fortaleza, na 8ª colocação, também só tem 2 derrotas. O outro time que também só tem 2 derrotas, e aí são os times que menos perderam no campeonato, é o Atlético Mineiro. Então,
a prateleira que o Fortaleza se encontra é muito alta, não dá para dizer. Só existe ali o Flamengo, o Atlético Mineiro e o Fortaleza com 2 derrotas. Se eu não me engano, o Fortaleza foi o último invicto a cair, foi o último invicto a perder nesse Brasileirão 2024. Foi Porque ele isso empatou mesmo. várias vezes, e isso foi que manteve ele ali pelo meio da tabela, mesmo sem vencer. Porque aí ele não perdia, ele empatava, né? Exato, exatamente. Eu acho que basicamente é isso, né? Vamos Isso. vendo por aqui, então, Fortaleza, desse nível de mobilização, depende do jogo. Do Palmeiras foi um jogo realmente que foi gigantesco, foi um volume de jogo que surpreendeu. Fortaleza venceu e venceu com autoridade, né? O Palmeiras. E na sequência conseguiu outra vitória. Ficar de olho aí, né? Vamos finalizar esse nosso primeiro bloco, né? A gente volta daqui a pouquinho para o segundo bloco, trazendo aí um pouco mais de informação, um pouco mais de debate e de opinião, né? E aí você vai acompanhando também aqui com a gente no Firula e Rapadura, um oferecimento. Acesse a Lojinha do Duran, @Lojinha do Duran no Instagram, e faça o pedido da sua camisa do seu time do coração. Não sai daí, que a gente volta já já. Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Voltamos para o segundo bloco do meu, do seu, do nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Eu sou o João Jales e tenho aqui do meu lado meu parceiro Gabriel Itajara nos comentários. Segundo bloco é aquele momento da meiuca, da intermediária. A gente traz um pouco de debate, de opinião, notícias que estão rolando. E a primeira é, lógico, a situação do Vitória, né? Saiu do Z4, voltou para o Z4, saiu de novo. O Vitória, por enquanto, fora da degola. E aí, Biel, eu quero saber de você, cara, o que é que você tem achado desse trabalho do Carpini e esses resultados do Vitória também nesse último retrospecto. A gente falou no final do primeiro bloco um pouco sobre o que tinha feito o Bahia, o que tinha feito o Fortaleza nos seus trabalhos mais recentes, e aí teve o tropeço do Bahia realmente nessa derrota diante do São Paulo, e a vitória do Fortaleza em cima daquele lance de mobilização, aquela tese de mobilização do Vojvoda, né, que você defende, e que outros, de certa maneira, também eu corroboro com você, hein? Eu assino embaixo, acho que o Vojvoda faz essa parada mesmo. Mas o Vitória do Carpini, cara, Vitória do Carpini, altos e baixos, já saiu, já voltou do Z4 e, por enquanto, tá fora. Você acha que escapa esse Vitória do Carpini, Biel? O momento indica o famoso viés de alta. O mau momento do Carpini é ainda na sequência do Léo Condé. Ele perde partidas consecutivas. Das 9 partidas que o Carpini está no comando do Vitória, ele perdeu 4, e aí empatou 2 e ganhou 3. E aí, se a gente vê o recorte, nas últimas, deixa eu ver aqui, 8 partidas, 7 partidas. 7 partidas, últimas 7 partidas são 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. E aí as vitórias são contra o Internacional, Atlético Mineiro e o Fluminense. Tudo bem, o Fluminense é o time de baixo, mas as vitórias sobre o Inter e o Atlético Mineiro são muito valorosas para o Vitória e para o Carpini. E um empate ali com o Cuiabá, empate com o Juventude. E aí as derrotas são para o Red Bull Bragantino e para o Atlético Paranaense, times da parte de cima da tabela, que a gente bota até como normal, né? Eu acho que principalmente o Red Bull fora de casa é normal. O Atlético Paranaense em casa não dá para dizer que é um bom resultado, né? Porque todo ponto dentro de casa você tem que buscar, pelo menos o empate. Não conseguiu, mas é como eu falei, é um time da parte de cima da tabela. Então, para mim, ainda indica um viés de alta. Eu acho que o
Carpini conseguiu estancar a sangria, tirou o time da zona de rebaixamento, está na 15ª colocação, então ainda tem uma folga ali, está com 11 pontos, enquanto o Atlético Goianiense, que está em 17º também... Uma folga nem tanto, né? Tem 12 Não, pontos ali, é um pontinho só, né? exato, Aliás, tem ponto 11 pontos, ele está a um ponto só à frente do primeiro time no Z4. E vale lembrar também que já passamos um terço do Brasileirão, né? Já passamos exato. já 13 No rodadas, o caso, campeonato tem 38. é mais uma questão assim, de folga até na tabela, assim, né? No sentido que tem o Vasco na frente ainda, que o Vasco tem um ponto a menos, mas também sofreu muitos gols. O Vasco tá aí no saldo de é uma das piores defesas da competição, então tá aí o Vitória. Eu acredito que tá num momento que, como eu falei, quando você joga o campeonato de Z4, você nunca pode ficar relaxado. Mas hoje o Vitória tem menos pressão do que tinha naquele momento ali terrível de derrotas consecutivas, o time que perdeu de todo mundo ali no começo do campeonato, o Vitória. Cara, veja bem, eu acho que o Vitória, ele precisa de um pouco mais de tempo aí para a gente ter essa noção, sabe? A questão desse momento de pensar, chegamos no marco de um terço do campeonato já passado ali, temos 2 terços ainda pela frente, esse projeto com o Carpini oscilando e a gente vendo que essa janela de transferência já começou a se movimentar aí as equipes, a gente não está vendo um Vitória trazendo nenhum reforço realmente que você olha assim e faça, pô, isso aqui vai mudar a cara do time, isso aqui vai dar uma nova vida, esse jogador aqui pode trabalhar dessa maneira, esse novo reforço pode chegar e agregar isso aqui. A gente não viu isso ainda nesse Vitória e a gente já tem um terço do Brasileirão já adiantado. Eu tenho minhas ressalvas e eu já disse aqui mais de uma vez, né, com relação ao trabalho do Carpini, justamente também porque, enfim, já tive um retrospecto negativo sobre a opinião pública dele quando ele passou pelo Botafogo da Paraíba. Então, eu já fico com o pé atrás, assim, e aí o trabalho que ele fez no São Paulo também não ajudou. E aí ele foi passando e não foi agregando. Eu acho que, de repente, a saída do Condé, eu ainda tô meio viúva do Léo Condé, hein, sabe? Ele chegar no Ceará agora pode dar uma cara nova pro Vozão, mas para mim a grande perda do Vitória foi não ter tido a cabeça de ter segurado o Léo Condé, porque eu acho que o técnico campeão da Série B de 2023 e campeão baiano de 2024 merecia um pouco mais de crédito, chegar pelo menos a um terço do campeonato, por exemplo, como um marco para avaliar se ele tinha ou não condições de tocar a equipe para frente, né? Então, eu acho que também queria deixar registrado isso. Eu acho que a diretoria do Vitória, de certa maneira, foi prematura na demissão do Léo Condé. Eu acho que podia ter esperado até hoje, por exemplo, como um marco para avaliar se era ou não o momento de trocar de técnico, se o time ia passar realmente naquela situação. Você acredita que o Léo Condé, administrando, gerindo esse elenco do Vitória até agora, ele teria feito pior do que o Thiago Carpini? Eu acho que não. No caso, eu acredito que o Léo Condé conseguiria virar o jogo. Eu gosto do Léo Condé, eu acredito que ele teria como fazer isso. Mas, pelo que eu entendi, a percepção da diretoria era que o Léo Condé não teria como se livrar, igual o Carpini está se livrando com alguma certa tranquilidade, de alguns senadores do elenco ali que... Nem senadores, né? Porque o Matheus Gonçalves, por exemplo, não chegava a ser um senador do elenco, mas o Zeca era um desses jogadores... Um deputado. É isso. Porque o Zeca era capitão da equipe, né? E aí o Léo Condé vai embora, o Carpini vai junto, o Zeca vai junto, e aí depois vai o Matheus Gonçalves, e aí vai saindo alguns jogadores que eram bem quistos ali pelo Léo Condé, e talvez a diretoria entendesse que o ciclo desses jogadores se acabou, não iria acontecer
essa mudança abrupta no comando do Léo Condé, e eles apostaram na ruptura com o Carpini. E aí o Carpini chega, manda alguns jogadores embora, escanteia outros, e aí vai acontecendo o que a gente está vendo. Como eu falei, eu sou fã do Léo Condé, eu acredito muito que ele teria capacidade de fazer esse time dar a virada. Só que nesse exato momento, nesse recorte do campeonato, a ideia da diretoria está dando certo, né? Algumas mudanças ali no time titular e alguns jogadores terem ido embora, talvez tenha abriu espaço para outros aparecerem e mudar aí a forma do Vitória jogar, e assim o Vitória conseguir os bons resultados que conseguiu nesse recorte recente aí de 7 partidas. É isso, né? Vamos esperar então as cenas dos próximos capítulos e ver o que é que se desenrola aí desse Vitória do Carpini, se ele segue fora da zona da degola. Próximo assunto é do rival do Vitória. Bahia no mercado. O Esquadrão anuncia reforço para a janela de transferência aí. E olha, não é pouca coisa não, hein? Jogador chegando aí do futebol alemão, assinou com o Bahia até 2028, custo zero, avaliado aí em 4 milhões de euros, o passe do cara avaliado em 4 milhões de euros aí no Transfer Market, mas assinou custo zero, ó, com o Bahia, e chega aí então o lateral esquerdo Iago Borduk, né? Ele jogava no Augsburg da Alemanha, e lá foram 106 jogos, 5 gols, 15 assistências. Vale a pena, Biel, essa Bahia agora, e esse reforço, porque, enfim, ele é lateral esquerdo, e pelo que eu vejo ali, o Bahia não estava com muita gente ali pelo lado esquerdo, né? Inclusive o próprio Juba já tinha jogado naquele setor ali, estava atuando já em alguns jogos. O que é que você acha dessa chegada aí do Iago Borduk nesse elenco do Bahia? É super importante a chegada do lateral esquerdo. O Juba, né, que foi contratado como meia, ele é titular da lateral esquerda. Hoje o lateral esquerdo titular do Bahia é o Juba, e assim, inclusive o Rogério Ceni acredita muito nessa capacidade do Juba de ser lateral esquerdo, que é a posição de origem dele. É bom se lembrar. Ele se destacou no Sport jogando de meio-campista, né, na Série B do ano passado, fazendo gols e dando assistências, mas a posição de origem do Juba é lateral esquerdo. Então, acho que o Rogério Ceni está apostando muito nisso pro Luciano Juba no Bahia, mas o Iago acho que vem e tem muita capacidade de ocupar essa vaga aí de titular na lateral esquerda. Jogador de bom cruzamento, boa qualidade técnica. O Bahia aí com os centroavantes, né, com o Everaldo, com o Estupian, que são bons no jogo aéreo, pode ser que seja uma arma aí que tudo bem que o Luciano Juba também se destaca nesse quesito, né? O Luciano Juba é um bom cruzador, então, e tem um bom número de assistências também, então talvez aí o Bahia está numa de equilibrar mesmo o setor, de ter dois jogadores de bom nível para a posição, que é a mesma coisa que acontece na lateral direita, né? Se a gente lembrar aí que na lateral direita o Santiago Arias, que é o titular da equipe, tá com a Colômbia, vai enfrentar daqui a pouco, inclusive enquanto a gente está gravando, o Brasil na Copa América. O lateral direito titular, um bom jogador, tá na Copa América, e quem está sendo titular é o Gilberto, que é outro jogador consolidado aí no futebol brasileiro, com boas passagens pelo Fluminense, pelo Vasco, pelo Botafogo, um jogador de destaque, de boa chegada no ataque, que a gente sabe que é bom, que foi para a Europa, que foi para o Benfica recentemente, né, veio da Europa. Então, acho que a pretensão do Bahia é meio que essa, assim, de dar uma equilibrada na lateral esquerda, como é a lateral direita, né, que são dois jogadores de bom nível, para quando um machucar, um for convocado. No caso da lateral direita é isso, né? O Arias, quando é convocado, você tem o Gilberto ali suprindo toda a necessidade e manter o nível lá em cima. E para quem quer chegar nas primeiras posições, precisa sempre de boas peças de reposições.
Vamos ver as outras posições, né? Vamos ver se busca mais volante, porque a gente não sabe como é que fica aí a vida com substituição para Caio Alexandre. O Jean Lucas, até que o Depena tem cumprido bem a função. Olha, ali. aí eu tenho uma questão também, viu, Biel? Porque pensa comigo, a gente tem o Juba, que já estava jogando ali pelo lado esquerdo, e aí, tipo, ele pode jogar na lateral, ele já tem sido escalado pelo Ceni para jogar de lateral, e às vezes ele pode jogar na ponta. Ele também já chegou a jogar de ponta esquerda no Sport, inclusive eu lembro de ter visto a escalação dele na ponta esquerda, jogando pelo Sport, e o rubro-negro pernambucano colocando ele de uma maneira mais ofensiva. Eu acredito que ele também poderia desempenhar essa função, jogar ali na meia esquerda, por exemplo, da equipe do Bahia. O Bahia hoje, incontestavelmente, tem um dos melhores meio-campos do Campeonato Brasileiro. Assim, é para rivalizar com o Flamengo e só. Assim, eu não consigo imaginar outro meio-campo que tenha figuras assim, que joguem com tanta consistência como tem hoje na Série A Flamengo e Bahia. Então, você parando para pensar num Bahia que tem um meio-campo com essa atuação consistente e que tem por si só, eu diria que 5 nomes que circulam nas 3 vagas de meio-campo, sabe? Então, pensar nisso assim, o Juba não tem muito espaço ali naquele meio-campo, não, cara. Será que ele entraria como ponta esquerda? Eu também acho que não cabe muito ele nessa perspectiva do Ceni. E ele vai para o banco mesmo, assim, perdeu o espaço para o Iago, que chega agora, mas que, enfim, é da posição, né? O que você acha também? Qual o rumo que o Juba fica também nessa história, cara? Porque eu acho que é um jogador que precisa ser aproveitado pelo Ceni. É um jogador que tem muito potencial e tem muita qualidade, encaixou muito bem na mentalidade do Bahia jogar, sabe? Olha, conhecendo o Rogério Ceni, eu acredito que ele segue aquele esquema da meritocracia, e como o Juba ganhou a posição na lateral esquerda, eu acho que o Iago ainda vai penar um pouquinho para ganhar essa posição. Eu acho que não vai ser necessário, até porque eu acho que a ponta esquerda ali tem o Biel. Voltou da Alemanha agora, come aí um pouquinho de feijão com arroz, para depois disputar a posição. Eu acho que o Rogério Ceni vai dar oportunidades aos poucos para o Iago, e o Juba mantém ali, porque o Juba tá bem. Esse é um ponto, assim, e para mim é até um pouco surpreendente. Depois de bons momentos ali na ponta esquerda, com menos funções defensivas, o Juba está se destacando jogando de lateral esquerdo. Eu não estava esperando nessa altura do campeonato. Eu achava que ele ia se firmar ali na ponta e seria a posição dele para o resto da carreira. Talvez não, talvez ele esteja voltando ali para ser lateral esquerdo. O Rogério está apostando nessa situação aí para o Luciano Juba. Então eu não sei não se o Iago vai chegar e tomar essa posição dele com facilidade. Eu acho que vai ter jogos, vai ter momentos. Eu acho que tem muito cartão, tem muita lesão no campeonato. Eu acho que o Iago vai acabar entrando em oportunidades assim. A princípio, eu acredito, pelo que eu acompanho da carreira do Rogério Ceni, o Rogério Ceni ele é mais cri-cri com essas coisas, ele deve manter tudo muito em hierarquia desse time titular para poder... até para não conturbar o ambiente, né? O cara tá chegando agora, vamos lá, quem tá aí desde o começo, quem tá fazendo essa excelente campanha tem a prioridade. E eu acredito que a prioridade do momento é o Luciano Juba. É isso então, né? É isso, galera. Nós vamos então finalizando aqui o nosso segundo bloco, né? Sempre antes deixar um recadinho por aqui, né? Porque faltam 23 dias para os Jogos Olímpicos de Paris. E você sabe que a Olimpíada de Paris é na Sintonia Esportiva, né? A luz do ouro brilha para o Brasil aqui na Sintonia Campeã. Você acompanha também a cobertura dos Jogos Olímpicos aqui na Sintonia Esportiva, vários eventos aí, quadros de medalhas, informativos, boletins diários e tudo de novidade aí das Olimpíadas de Paris 2024, você acompanha aqui na Sintonia Esportiva. Vamos para o intervalo, não sai daí que a gente volta já já.
Este é o meu, seu, nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Voltamos para o terceiro e último bloco do meu, do seu, do nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Eu sou João Jales e estou aqui com meu parceiro Gabriel Itajara nos comentários. Último bloco do nosso programa, aproveitar para mandar um alô aí para a galera que retransmite aí a programação da Sintonia Esportiva, né, as rádios, os canais de streaming. Um abraço para a galera da Rádio Oeste Rio, da Rádio Carioca Futebol, da Rádio Brasil Esportes, Antenada Net, Rádio Frequência Executiva, Web Rádio Princesa do Oeste, Canal Cidade, Futebol na Canela, Hora Esportiva, Rádio e TV Torre Norte, Caminho do Gol, Ed Pira, Blue Esportes, Tube Esporte e Web Rádio De Volta ao Passado. Um abraço também para os nossos queridos e queridas ouvintes aí que sempre interagem com a gente nas redes sociais, né, mandando aquele alô, dando aquele like, comentando alguma coisa também ali nas caixas de mensagens nos agregadores de podcast, lá no Spotify, né? Enfim, mandar um abraço para essa galera também, né? O Pedro Vitor de Bacabal, no Maranhão, ele que é torcedor do Motoclube, um abraço, Pedro Vitor. Um abraço também para o Rafael de Paulista, Pernambuco, ele que é torcedor do Santa Cruz. Um abraço para o Vitor de Olinda, que mora no Rio de Janeiro e é torcedor do Sport Recife, acompanha o Firula para sentir aí um gostinho da terra, um gostinho do futebol nordestino. É sempre bom ouvir por aqui em Terras Cariocas. Um abraço para o Vitor, um abraço também para o Emanuel Reis, ele que é torcedor do Botafogo da Paraíba, do Belo, morador lá de João Pessoa, também com a gente aqui na Sintonia Esportiva. Tati Nicásio de Maceió, torcedor do CSA, pedindo, implorando, pelo amor de Deus, salve meu azulão. Meu irmão, não tá para brincadeira não, já foram mais de 1000 reproduções nos agregadores de podcast. A gente agradece demais essa audiência que nos acompanha, seja nos agregadores de podcast, seja aqui na programação da Sintonia Esportiva, na Sintonia Campeã, ou nas nossas parceiras aí na retransmissão em cadeia. Aquele abraço fraterno para você, querido ouvinte, querido parceiro da Sintonia. Vamos agora então para o momento dos nossos palpites da semana, aquela lista, né, Biel? Olha, uma lista até robusta para esse episódio de hoje. Tem 10 jogos aqui na lista, isso é porque tem rodada de meio de semana do Brasileirão, né? Aí deu aquela inchada também na lista dos palpites, mas tá bem variado por aqui, hein? Vamos começar então, tá por ordem cronológica também, né? Tô vendo aqui. Itabaiana e Retrô, Série D, jogo que rola agora no meio de semana, né? Hoje, Itabaiana e Retrô, jogo é em Sergipe, primeiro jogo da nossa lista. Quero saber de você, Biel, vai dar Itabaiana ou vai dar Retrô nesse duelo? Vou apostar no Retrô. Beleza, eu vou de Itabaiana, eu acho que Itabaiana ganha em casa. Retrô, já começamos discordando hoje. Próximo jogo, Itabuna e Portuguesa, esse jogo também aí para essa 11ª rodada da Série D. Itabuna recebendo a Portuguesa da Ilha do Governador em Pituaçu, em Salvador. E aí esse duelo? Itabuna. Vamos de Itabuna então, né? Essa a gente cola. Itabuna sai vencedor. Botafogo da Paraíba e Aparecidense, hoje à noite. Esse duelo vale liderança para o Botafogo. Quero mais comentários seus, inclusive, se você quiser fazer uma análise maior aí, que vale muito pro Belo, hein? E aí? Hoje, esse duelo vale tudo. Eu acho que acho que a gente vai concordar nessa. Eu vou apostar na vitória do Botafogo. Esse jogo é muito importante para o Botafogo.
está com 2 partidas a menos, pode alcançar a liderança. A Aparecidense está em um momento complicado no ano, na temporada, teve ameaça de greve dos jogadores com salário atrasado, então muita coisa acontecendo aí. O Aparecidense que não conseguiu vencer o Náutico, né, jogando em casa, então vamos ver aí o que é que dá, mas eu acredito muito numa vitória do Botafogo da Paraíba. Eu acredito que essa você vai comigo. Essa eu vou com você também. Eu vou de Belo também. Ah, com a brincadeira não, meu irmão. É o Beludo aí para assumir a liderança da Série C. Nem acredito que eu tô dizendo isso, hein, cara. É logo eu, raposeiro, bicho. Mas né? O Beludo vai lá para as cabeças desse jeito. Eu também aposto no Botafogo da Paraíba. Próximo duelo, Série C também. CSA e Figueirense. Eita, Tati Nicásio. E agora, o Azulão recebendo Figueira em Maceió. Biel. Olha, eu acho que vai dar empate. Dramático, né, bicho? Dramático. Até rolou aquela pausa antes de falar o resultado do empate. Eu vou com você também. Começamos a concordar mais. Discordamos no começo, mas agora já estamos mais alinhados aí nessa nossa lista. Vasco e Fortaleza, esse jogo é complicadíssimo. Vale lembrar que Fortaleza foi eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil, tá com isso meio entalado, vai jogar de novo em São Januário e o Vasco tá precisando vencer para ficar distante do Z4. Jogo fora de casa, a teoria da mobilização de Juan Pablo Vojvoda entra em ação, Biel? Então, eu acredito que nesse caso é o jogo que o Fortaleza tem que estar mobilizado porque eles estão engasgados com o Vasco. Estão muito engasgados. A derrota da Copa do Brasil e esse fator aí do Vasco nunca ter perdido para o Fortaleza em São Januário é o tipo de coisa que fica aí latente aí pro Vojvoda, que eu acho que vai tentar levar a equipe para cima. Enquanto eu acho que o Vasco está tentando mudar um pouco a rota de tudo que está acontecendo, eu acho que a força de jogar em São Januário, que dessa vez deve estar lotado, porque nas 2 últimas partidas jogando em casa o Vasco não teve lotação máxima, né? Não teve tanta gente assim. Acho que até no jogo do Botafogo teve bem mais gente, mas tá um momento diferente a torcida do Vasco com o seu time. Então, eu acredito que vai dar a vitória do Vasco. Cara, você deu uma volta ao mundo para dizer que o Vasco vai ganhar do Fortaleza. Eu não vou mentir para você não, viu? Eu acho que a mobilização do Vasco nesse momento, a vontade, a raça dos caras vai ser difícil para o Fortaleza, viu? Vai. Eu diria que ambas marcam, mas ter que escolher o resultado, para mim, bicho, é triste ter que concordar com você. Eu acho que o Vasco vai ganhar do Fortaleza em São Januário. A mobilização do Cruz Maltino, eu acho que o desespero do Vasco é maior do que a vontade do Fortaleza de beliscar esses pontos fora de casa nessa rodada, sabe? Tô até a fim de me vingar, mas se for para ter muito desgaste, eu passo, tá entendendo? Eu acho que tá mais ou menos nessa vibe o Fortaleza também para esse jogo contra o Vasco. Então vou de vitória do Vasco também. Bahia e Juventude, próximo duelo da lista, Esquadrão na Fonte Nova recebendo Juventude. Juventude fora do Alfredo Jaconi não mete medo em muita gente não, hein? E aí, Biel? E o Bahia, ao contrário, quando joga na Fonte Nova, mete medo em todo mundo. Então, eu acho que vai ser alguma tranquilidade aí, vitória do Bahia. Triunfo do Bahia, bicho. Não me cometa esse pecado, Alão. Que os torcedores do Vitória e do Bahia vão se manifestar, os torcedores do Vitória tirando onda, os torcedores do Bahia revoltados. Aí vai ter uma guerra nas caixinhas de mensagem lá do agregador de podcast, bicho. Pelo amor de Deus, não diga isso de novo, não. É quase uma blasfêmia no futebol nordestino. Ô, meu Brasil brasileiro, é triunfo do Bahia. Eu vou também junto. Triunfo do Bahia, pô. Não tem condição, não. Juventude, mesmo com o Nenê ali, vovô garoto, mas dá não. É o Bahia, pô. É o Bahia. Corinthians e Vitória. Esse jogo
esse jogo, olha, passou a mão na cabeça agora, Biel Itajara. Falei o nome dos times agora, ele chega, deu uma angústia aí, Biel. Difícil ter um jogo bom aí, mas eu vou apostar no que o Vitória vai ganhar a partida. Mas não vai ser fácil não, porque agora vai ter aquela mudança de técnico, né? O Corinthians acabou de demitir o Antônio Oliveira, então vamos ver aí o que acontece com o Corinthians, pode mudar aí, sempre tem aquela mudança de mobilização dos jogadores, né? Quando muda o técnico, parece que o treinador tinha alguns problemas de Todo mundo vestiário. chega querendo mostrar serviço para o professor novo, né? Exato, exatamente. Então não vai ser fácil para o Vitória, mas eu acredito que vai conseguir um bom resultado jogando aí na Neoquímica Arena. Segura, bicho, segura o microfone, não caia feito Vitória, não. Era isso, se segure. Vitória ainda não caiu, Vitória está aí na peleja para se distanciar do Z4. Próximo jogo da nossa lista, Ceará e Santos, duelo alvinegro na capital cearense, Série B. Os dois estão loucos para subir e o Santos não está tão bem assim não, hein, Bel? E a estreia do Léo Condé. Eu acho que vai dar Ceará. Eu vou com você, viu? Eu também acho que tá na cara que vai dar Ceará, cara. Próximo jogo, Guarani e Sport. Série B, Guarani não... Ó, se tem um time que tá mal ali entre os paulistas, olha, Guarani tá difícil, hein? Série B, Sport, fora de casa, precisando vencer. Qual é o teu palpite? Não, esse é o típico palpite que eu erro, né? Porque é o Sport jogando contra um time que tá pior na tabela. Aí eu digo, não, o Sport vai ganhar. Aí o Sport vai lá e perde como perdeu pro Ituano. Lembra que o Ituano era o lanterna? E o outro. Exatamente, a gente foi. Peraí, né? Vai perder pro Ituano. É isso. Mas, de novo, eu vou do Sport. Eu acho que o Sport precisa vencer fora de casa e vai ter a volta de alguns jogadores de lesão. Vai entender aí. Vai ter uma semana inteira de descanso não, de preparação para essa partida. Então, acho que o Sport vai conseguir um bom resultado aí contra o Guarani no Brico de Ouro. Ótima tese essa sua, mas eu não vou nela não, viu? Eu vou ficar no empate. Um pontinho para cada lado, o Guarani belisca o ponto em casa, o Sport fora. Enfim, vai ficar naquela. Quando ganhar de novo jogando como mandante, aí ele se reorganiza na tabela, sobe de novo, consegue olhar novamente para o G4. Mas eu acho que essa rodada é empate. Para finalizar a lista, Mirassol e CRB. CRB fora de casa, vai jogar no interior paulista. E aí, Biel, esse palpite aí do Galo da Pajiçara? Essa, infelizmente, vai dar para o CRB, não. Vai dar Mirassol. Mirassol é um dos melhores mandantes da Série B. São 6 partidas em casa, com 5 vitórias e um empate. Um dos melhores aproveitamentos também. Acho que vai dar Mirassol. É Mirassol mesmo, pô. CRB, lamento, mas jogar com esse Mirassol muito bem organizado, que já vem desempenhando um trabalho aí já há um bom tempo, é pedreira demais. O resultado é favoritaço o Mirassol, vou de Mirassol também. É isso, galera. Finalizamos, então, os nossos palpites da semana e finalizamos também, então, o nosso episódio do Firula Capa Dura essa semana aqui na Sintonia Esportiva, Sintonia Campeã. Gostaria de agradecer demais aí a sua audiência, você também que nos acompanha nas redes sociais. Se você não está acompanhando, segue a gente lá nas redes sociais, a gente está no Instagram, estamos também no Threads, estamos também com o nosso canal no YouTube, estamos também, lógico, lá nos agregadores de podcast. Biel, é um prazer enorme estar com você aqui, meu parceiro, mais um episódio falando de futebol nordestino para esse Brasilzão afora, Biel. João, prazer é tudo meu, vamos aí, mais uma semana, muita coisa acontecendo, quando a gente voltar na semana que vem, vamos ver como é que está essa parte de baixo da tabela da Série C,
vamos ver como é que aconteceu essas rodadas de meio de semana da Série D e vamos ver como é que está nosso Sport, o Ceará, o CRB na Série B, o Bahia, o Vitória ali, o que vão fazer na Série A. É o futebol nordestino seguindo aí no protagonismo do futebol nacional. É isso, galera. Se você quiser fortalecer o nosso trabalho, você pode fazer uma doação para a chave Pix firulaerapadura@gmail.com ou pode fazer também uma doação para o PicPay lá no perfil @firulaerapadura, tudo junto. Oferecimento aí da Lojinha do Duran. Acesse @Lojinha do Duran no Instagram e faça o pedido da camisa do seu time de coração, seja futebol, basquete, futebol americano, beisebol, enfim, a peita dos seus sonhos você encontra lá na Lojinha do Duran. @Lojinha do Duran no Instagram. E, lógico, segue também a Sintonia Campeã nas redes sociais, né, galera? Segue lá, a Sintonia tá no ex-Twitter, no Facebook, no Instagram, no Threads. Estamos também com o nosso canal Sintonia Esportiva Rádio lá no YouTube, então já chega também se inscrevendo no canal da Sintonia, ativa o sininho de notificações, fica por dentro também das nossas lives lá, transmissão ao vivo, várias competições, eventos, e tem vindo aí, ó, julho chegou e com ele vem as Olimpíadas, e Olimpíadas de Paris, na Sintonia Esportiva, a luz do ouro brilha para o Brasil. É isso, galera, nós vamos finalizando por aqui, valeu, valeu e tchau, tchau. Esse foi o Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste.